Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Vamos refletir na palavra de Deus no texto que está em Atos, capítulo 12, versículo 5. Antes de prosseguir, deixe-me te dar um breve recado. Eu tenho um canal lá no WhatsApp, o link está fixado aí nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui. Vai receber diariamente versículos bíblicos para a sua edificação. E sempre que tenho condições eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. Fique à vontade também para deixar aí os seus comentários. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like e compartilhe nos seus grupos, com seus familiares e principalmente com aquela pessoa que está precisando ouvir a palavra de Deus. E também, se você gosta de oração, todos os dias de segunda a sexta-feira aqui no canal nós oramos juntos e após a oração nós meditamos na palavra do Senhor. Então vamos para a nossa reflexão. Atos capítulo 12, versículo 5. Está escrito o seguinte: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aqui nesse capítulo 12 do livro de Atos, bem no início do capítulo, está sendo narrada aqui uma situação de perseguição contra a igreja do Senhor. Aqui no versículo 1 está dizendo que o rei Herodes, ele prendeu alguns que pertenciam à igreja de Cristo com a intenção de maltratá-los. Então, o que ele fez? Ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E no versículo 3 continua dizendo: vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu. Ele prendeu também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, o lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então nós vemos aqui que por motivo de injustiça, Pedro foi preso. E isso para ele não foi novidade, pois ele já passou por alguns momentos, algumas situações de perseguição, e o próprio Senhor Jesus Cristo deixou avisado para os seus discípulos, para os apóstolos também, que eles seriam perseguidos e maltratados, assim como Jesus foi. Pedro já estava preparado. A igreja foi bem instruída por Cristo, por seus discípulos e pelos apóstolos que lideravam a igreja do Senhor naquela época. Um dos ensinos que eles recebiam naqueles dias, um dos principais ensinos, inclusive ensino esse que deve ser dado hoje, é o exercício espiritual da oração. Uma prática que não pode faltar na vida de todo cristão. Naquele tempo, aquela igreja verdadeiramente orava. Os cristãos, os discípulos do Senhor, verdadeiramente oravam. O apóstolo Paulo ensina em uma de suas cartas: orem sem cessar. Jesus Cristo também ensina várias vezes, ele deu vários ensinos sobre a oração. E em um desses seus ensinos ele conta a parábola do juiz iníquo e da viúva, ensinando a importância e o dever de orar sempre, sem desanimar. E por causa da obediência da igreja a esse ensino sobre a oração que eles receberam do Senhor Jesus Cristo, por causa disso, eles obtiveram sucesso nesse caso da prisão de Pedro. Nós lemos aqui que ele foi preso por Herodes, porque ele havia matado Tiago, irmão de João, e isto agradou aos judeus. Então ele continuou com essa prática e o próximo foi Pedro. E colocou ele no cárcere, e era a festa dos pães ázimos, e ele pretendia julgá-lo depois de alguns dias, conforme nós lemos aqui. E no versículo 5 está escrito assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então vejam aí que Pedro, ele não estava só. Eu digo não no sentido de Deus estar com ele ou não estar com ele, eu digo nas pessoas, a igreja, os seus irmãos de comunhão, os seus companheiros, os seus amigos, os seus parentes, estavam todos orando por ele. Aqui diz que enquanto ele estava detido na prisão, a igreja orava intensamente.
E nós sabemos que na nossa vida, toda ação tem uma reação. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Jesus Cristo ensinou e está registrado lá em Mateus capítulo 7. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta lhe será aberta. E não foi diferente aqui nesse caso. No caso da prisão de Pedro, com a igreja orando ao Senhor. Eles oraram de forma intensa. Imagino eu que eles oraram muito. Imagino ali que houve momentos de revezamento, muitas pessoas orando, e chegava um momento que alguns precisavam de parar para fazer suas atividades, outros continuavam orando, e eles oravam direto, sem parar, todos os dias orando. Não sei quanto tempo durou isso, acredito que não passou de 4 dias, conforme está falando aqui, que ele ia ser julgado depois de alguns dias, né? Guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Eram poucos dias ali, depois da festa dos pães asmos. Eles ficaram orando intensamente. Nós devemos observar os detalhes do texto. Eles oraram intensamente. E se nós continuarmos aqui a leitura, vamos ver que eles oraram até receber a bênção. Porque a bênção que eles pediam era a liberdade de Pedro. E para eles saberem que Pedro estava liberto, que a oração deles foi atendida, ouvida por Deus e atendida, eles deveriam pelo menos ouvir de alguém que Pedro estava solto, ou ver ele próprio com os seus olhos. Enquanto isso não aconteceu, eles estavam orando. E vejam o que aconteceu enquanto ele estava orando. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. Sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Então nós vemos aqui que durante a oração da igreja, e por causa da oração da igreja, Deus enviou um anjo e manifestou um milagre naquela prisão. As cadeias, as algemas, as correntes que prendiam Pedro caíram. As portas se abriram. Pedro saiu dali sem que ninguém visse ele saindo. Os guardas não o viram sair. Foi algo miraculoso. E é assim que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, se você crer. É por isso que não podemos deixar de orar. É por isso que devemos orar incessantemente, constantemente, intensamente, como essa igreja orou, sem desistir, sem desanimar, até recebermos a nossa promessa, a nossa bênção, o nosso recurso da parte de Deus. Então não se esqueça desse ensino. Esse aqui é apenas um dos relatos, dos muitos relatos que nós temos na Bíblia Sagrada, de pedidos que foram atendidos, de milagres que aconteceram por causa da oração. A Bíblia nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ela é poderosa e eficaz. Portanto, se você crê em Deus, crê na sua palavra, tem temor a Deus, busca renunciar às suas vontades para agradar a Deus, você é um justo. Não deixe de orar a Deus, porque a sua oração tem muito poder. Então ficamos por aqui com essa reflexão. Se você gostou desse vídeo, eu te peço, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos, nos grupos da sua família, nas suas redes sociais e principalmente com aquelas pessoas que estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Me ajude a alcançar mais pessoas, a ajudar, a contribuir com o crescimento, o avanço e a manutenção do reino de Deus. Que Deus abençoe sua vida, aumente a sua fé, lhe conceda força, ânimo e perseverança na oração. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.